Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia e hoje eu vou ler para vocês o texto Comunistas Triunfam em Salzburg. Ontem, no 23 de abril, foi a última eleição regional na Áustria, no estado de Salzburg. O resultado dessa eleição mostrou aquilo que já vinha tendência nas eleições anteriores, nos estados da Baixa Áustria e Caríntia, a pulverização dos partidos tradicionais. Aqui eu vou comentar com vocês o resultado da eleição. O parlamento regional em Salzburg possui 36 cadeiras. No caso, os conservadores ficaram em primeiro lugar com 12 cadeiras, mas perderam 3 em relação às eleições passadas. O segundo partido é o partido da extrema-direita, o FPÖ, que tem 10 cadeiras e conseguiu 3 cadeiras a mais do que a das eleições passadas, Continuando, em terceiro lugar, vêm os sociais-democratas, que tinham 7 cadeiras e perderam uma cadeira em relação à eleição passada. Os verdes mantiveram as 3 cadeiras e os liberais, perderam as 3 cadeiras que tinham e não têm mais, ou seja, não podem mais fazer parte do parlamento. E o partido, a grande sensação, é o Partido Comunista Austríaco, o KPÖ, que tem 4 cadeiras. Talvez vocês estejam se perguntando por que eu fiz a leitura desses números. É importante porque, como também é um sistema parlamentarista, precisa de uma maioria para que dê certo. E nesse caso aqui, nesse resultado que eu falei com vocês, a mais possível coalizão seria com os conservadores e a ultradireita, ou a extrema-direita, o FPÖ, com, no caso, 22 cadeiras. Também existe outra possibilidade que faria uma maioria mínima, com os sociais-democratas, ou quem sabe também com os verdes. Ou seja, aí o governador atual tem possibilidade de outras coalizões, mas vamos dizer assim, vendo aqui, a mais estável seria com a extrema-direita. Durante muito tempo, a Áustria foi governada pelos 2 principais partidos políticos do país, os conservadores, o ÖVP, e os sociais-democratas, o SPÖ. Os Alpes austríacos, sempre conservador e católico, votando nos conservadores, e Viena, bastião dos sociais-democratas. E parte desse poder dos sociais-democratas se dá por sua política habitacional, calcada em apartamentos sociais. 60% dos vienenses vivem nesses tipos de apartamento. Inflação e moradia. Temas centrais. A guerra na Ucrânia trouxe o aumento massivo da inflação por conta do aumento do preço dos aluguéis e aquecimento. Embora a questão da moradia, ou seja, o preço dos aluguéis, já vinha aumentando desde antes da pandemia de Covid-19. Viver na Áustria vem ficando cada vez mais caro, ou vai ficando, vai ficando cada vez mais caro. Comprar o imóvel, seja apartamento ou casa, é praticamente um luxo. O discurso de acessibilidade à moradia foi o motor da vitória do Partido Comunista na eleição da Câmara Municipal da cidade de Graz, no estado da Astíria, em 2021. A prefeita aí é Elke Haar e é do Partido Comunista da Áustria, o KPÖ. Na eleição de Salzburg do último fim de semana, o Partido Comunista pegou essa carona e com isso conseguiu uma votação histórica. Desde 1949, os comunistas não conseguiam aceder ao parlamento aí. A extrema-direita também conseguiu uma ótima votação, repetindo a boa atuação do estado da Baixa Áustria. O FPÖ está muito bem organizado, especialmente nas redes sociais. Conseguiu capitalizar a insatisfação popular com as medidas de contenção da Covid-19 e, parcialmente, o FPÖ também roubou, entre aspas, pautas sociais típicas da esquerda, como o combate à inflação.
Isso também se deve ao seu líder, Herbert Kickl, ótimo em retórica, mas um extremista. No caso da Carinte, o resultado não foi tão bom para o FPÖ. Isso se dá pela péssima repercussão da extrema-direita que no passado instrumentalizou a comunidade de origem eslovena que aí vive na fronteira com o país, ou seja, com a Eslovênia. Parlamento Nacional 2024. A eleição do Parlamento Nacional na Áustria está marcada para outubro de 2024. Se a eleição fosse hoje, o cabeça de lista do partido de extrema-direita FPÖ, Herbert Kickl, seria o primeiro-ministro, como mostra a última pesquisa, onde o partido possui 27% das intenções de voto, seguido pelos sociais-democratas com 26% e os conservadores com 22% das intenções de voto. E aí, provavelmente, vocês devem estar se perguntando qual é a razão disso. É a insatisfação popular. De modo geral, a extrema-direita está muito bem organizada nas redes sociais e consegue captar a desilusão do eleitorado ao propor soluções mágicas para problemas complexos. O que também foi muito bem captado pelo FPÖ foram os insatisfeitos com a política de contenção do vírus da Covid-19, justamente com seu discurso anti-vacina. Em Viena, houveram manifestações gigantescas contra a vacinação obrigatória, contra a Covid-19. Eu estive em algumas dessas manifestações para observar as pessoas que aí estiveram. Uma parte delas não eram de extremistas, e sim de pessoas desesperadas, sejam porque perderam a sua existência por conta dos lockdowns ou por problemas psicológicos resultado do isolamento. Por outro lado, é um alerta importante para os democratas. A história recente já mostrou o tão complicado extremistas e autoritários chegarem ao poder na Europa. Bom, esse foi mais um podcast da Adriana Ribeiro Maia. Esse foi o texto que eu li para vocês. Os comunistas ganharam as eleições em Salzburg. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixe de seguir, compartilhar e nós nos escutamos no próximo podcast.